Bom dia, boa tarde, boa noite, prezados alunos. Eu sou o professor Alan Moraes, professor da disciplina de Direito Processual Penal, e estou passando aqui para gravar um pequeno resumo do assunto ação penal e fazer uma complementação da aula que foi transmitida ao vivo para os senhores, tá? Então, antes da gente começar a tratar aqui do conceito de ação penal, eu queria que os senhores entendessem que a persecução penal ela se inicia a partir do momento que a autoridade policial ela inicia os atos de investigação. Depois, o processo penal efetivamente só irá ocorrer a partir do momento que o magistrado ele recebe a peça de denúncia ou queixa-crime, tá? E receber a denúncia ou receber a queixa-crime não é um juízo de mérito ainda. Receber a denúncia ou a queixa-crime significa dizer que esta peça de denúncia ou queixa-crime ela precisa preencher algumas formalidades técnicas e que se ela não preenche essas formalidades, o juiz ele nem pode receber essa denúncia, logo o processo nem se inicia, tá? Então entendam que para que o processo possa iniciar, é necessário que essas duas petições elas preencham algumas formalidades técnicas. E essas formalidades técnicas nós chamamos de pressupostos processuais, tá? E condições da ação. Então nós vamos começar aqui a tratar rapidamente o conceito de ação penal, entender a natureza jurídica, suas características, vamos fazer um pequeno apanhado rápido das condições da ação e depois entender a classificação das ações penais, né? Classificação, ação penal pública, de iniciativa pública, pública condicionada à representação, ou então privada, e também sua subclassificação, né? Ação penal privada, ela é dividida em ação penal privada propriamente dita, personalíssima e subsidiária da pública. Aí a gente estuda os princípios comuns específicos de cada uma dessas ações e a gente finaliza esse primeiro bloco aqui, que nós iremos tentar aqui em alguns minutos abordar para os senhores, tá bom? Então entendam mais uma vez que a ação penal, ela significa o quê? Ela significa dizer que alguém está acessando o Estado para propor a ele uma demanda criminal, tá certo? Então eu vou tirar aqui a tela da minha imagem e nós vamos focar aqui na aula que nós já tivemos, mas eu vou tentar aqui ser um pouquinho mais sucinto e como eu não consegui deixar essa aula gravada, vocês poderão depois trabalhar essa aula com mais calma e fazer as anotações de vocês. Tranquilo, gente? Então deixa eu tirar aqui rapidamente a minha imagem. Pronto. E nós vamos começar aí trabalhando aí já o conceito de ação penal. Está aí na tela para vocês. A ação penal é o direito que a parte acusadora, Ministério Público ou ofendido, tem de, mediante o devido processo legal, provocar o Estado juiz a dizer o direito no caso concreto. Isso é um conceito aí tirado do livro do professor Renato Brasileiro, mas eu poderia dizer, em outras palavras, que a ação penal ela é o direito de provocar o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário, no caso concreto, aplique o direito penal, ou seja, aplique o direito objetivo, tá? Lembrando aí que a ação penal ela possui fundamento constitucional, lá no artigo 5º, inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Então não podemos aqui confundir o exercício desse direito da ação penal com a própria ação penal e o processo. Aí a gente entra aqui na parte da natureza jurídica da ação penal, tá? Então, vejam, a ação penal ela é um direito abstrato, né? É apenas o direito de provocar o Poder Judiciário. E esse direito ele é exercido por meio de um ato jurídico, que seria a ação penal. Deixa eu tentar aqui tirar aqui um pouco o foco para vocês entenderem isso melhor, tá? Pronto. Então tá aqui. Então vejam, a ação penal ela é um direito abstrato. E esse direito abstrato ele vai ser exercido, tá? E o exercício desse direito, ele não se confunde com o direito abstrato da ação penal. Um pouco confuso isso, né? Então, a ação penal é o meu direito, aquela coisa abstrata, que não está concretizada. Na hora que eu concretizo esse direito, na hora que eu exercito a ação penal, você tem aí o Instituto da Ação Penal, né?
que aí seria a parte concreta da ação penal, um pouquinho complexo isso, tá? Um pouquinho abstrato, tá? Mas o exercício da ação penal é um ato jurídico. E esse ato jurídico ele não pode se confundir com o próprio exercício da ação penal. E essa ação penal, que é um direito abstrato, na hora que você a exercita, você tem aí o ato jurídico. E você exercita a ação penal por meio de quê? Por meio do processo, tá? Então está na tela para vocês não confundirem, né? Não confundir o Instituto da Ação Penal com a ação propriamente dita e não confundir o Instituto da Ação Penal com o processo. Tranquilo? Opa, deixa eu passar aqui para vocês para tirar aqui um... Pronto. Tirar aqui rapidinho. Então, está aí na tela para vocês, né? Não se pode confundir o direito de ação com a ação propriamente dita. A ação seria um ato jurídico, ou seja, é o exercício do direito de ação, e a ação constitui o fato gerador do processo. Da mesma forma, não se pode confundir o direito de ação com o direito que se afirma ter quando se exercita o direito de ação. O direito de ação é abstrato, pois independe do conteúdo do que se afirma quando se provoca a jurisdição. Então, são 3 elementos, né? Direito de ação abstrato, né? Exercício da ação, ato jurídico, e esse exercício se dá por meio do processo, tá? Que é o instrumento que vai proporcionar você acessar o Poder Judiciário. E lembrando que quando você bate as portas do Poder Judiciário querendo alguma coisa, nem sempre você vai ter direito àquilo. Então, o objeto da ação penal ele não pode se confundir com o próprio direito, tá? Tem mais ou menos isso aí. Então, natureza jurídica da ação penal. A ação penal é um direito abstrato, subjetivo, que o Estado, né, ele tem o poder-dever, né, de exercitar sempre quando for necessário, né, no caso o Ministério Público, fazer com que o Estado juiz ele seja provocado e seja, né, e se manifesta ali no ato, tá, no ato concreto. Características da ação penal. É um direito autônomo, não se confunde com direito material. Direito processual é uma coisa, direito material, que é o direito penal, é outra, ele é autônomo, tá? Ele é abstrato, porque ele independe do resultado do processo. Se você tem um direito de ação, não quer dizer que você tenha direito naquela ação, tá? É direito subjetivo porque você tem um titular especificado. Na ação penal pública é o Ministério Público e na ação penal privada é o querelante, né? É um direito público porque trata-se de uma atividade de natureza pública e também é um direito instrumental, porque a ação penal, você a exercitando por meio e instrumentalizando ela por meio do processo, você busca o que ao fim e ao cabo? Aplicar o direito material, né? Então o direito penal tem lá, artigo 121, né? Matar alguém, crime de homicídio, pena lá, sei lá, de 12 a 30 anos, né? Então aquele direito ali, ele só vai se materializar, né, com o devido processo legal, e quem vai instrumentalizar para materializar esse direito no caso concreto é o processo. Só que o processo é só um instrumento que, de alguma forma, faz com que esse direito que é abstrato, ele venha, de alguma forma, né, ser efetivado, tá? Então tá aí as características da ação penal, tá? Bem, o juiz, quando ele recebe, imagine, o Ministério Público vai lá, oferece a ação penal, isso não quer dizer que o juiz vai logo receber a denúncia, convocar a audiência ou então decidir o processo. Não funciona assim, tá? Então a gente precisa entender que para que o juiz possa, né, iniciar o processo, é preciso que haja a observância de algumas formalidades. Quais são essas formalidades? Tá? Primeiro, o juiz precisa verificar se os pressupostos processuais estão ali ok. Tá? Depois a gente diz o que são esses pressupostos processuais. Tá? Os pressupostos processuais é o primeiro, né, degrau a ser galgado. Depois você tem ali as condições da ação, que é essa categoria intermediária entre os pressupostos processuais e o mérito do processo. Tá? Então vejam que as condições da ação são requisitos necessários e condicionantes ao exercício regular do direito de ação. Tá? Bem, quais são as condições da ação? Vou aqui ser um pouco mais objetivo. No processo penal, as condições da ação são 4. Tá aí na tela para vocês. Possibilidade jurídica do pedido, legitimidade das partes e o interesse processual. Isso não está lá no CPP. Então a gente vai ter que aplicar o CPC de forma subsidiária. Então, o antigo artigo 267 do CPC,
ele trazia aí essas três nomenclaturas, né? Esses três elementos aí, as condições da ação, tá? 2016, CPC foi alterado e o novo CPC ele voltou mais uma vez a tratar das condições da ação, não mais com essa nomenclatura, condições da ação, mas tratando já com o nome legitimidade e interesse processual. Percebam que o novo CPC ele não trata mais essa categoria aqui, ó, lá embaixo, ó, possibilidade jurídica, tá? Daqui a pouco a gente trata disso. Então o CPC só fala de duas, legitimidade e de interesse processual, tá? Então veja que o novo CPC não utiliza mais a expressão condições da ação, tá? E nem tampouco a expressão possibilidade jurídica do pedido, tá? Mas essas duas categorias, elas ainda existem, tá? Legitimidade e interesse processual como essa categoria intermediária que a doutrina chama de condições da ação, tá? Fred Didier afirma que essa categoria de condições da ação teria deixado de existir, né? Que a legitimidade, o interesse e a possibilidade continuam existindo. Contudo, serão analisados como pressuposto processual ou como questão de mérito. Entenda? Gente, eu estou falando rápido, mas vocês depois podem pausar essa aula e trabalhar ela com um pouco mais, tá, de cautela, tá? Porque aqui o vídeo tem que ser rápido mesmo, tá bom? Então, por Fred Didier, as condições da ação elas deixaram de existir e lembra a linha imaginária, pressupostos, condições da ação e mérito. Então ela sai ali do meio dessa categoria intermediária e ela vai ser analisada ou como pressupostos processuais ou como mérito, tá? Essa é a opinião do Fred Didier, tá? Só que não, né? No processo penal ela subsiste. Você observa lá no artigo 395 as hipóteses de rejeição da denúncia. Lembra que quando o Ministério Público oferece a denúncia ou a queixa, no caso o querelante, o juiz ele não vai marcar audiência logo. Ele precisa verificar se essa denúncia ela preenche essas formalidades. Se ela preenche os pressupostos processuais, está aí no inciso segundo, né? Se ela também está, né, preenchida com todas as condições da ação. Que a ação seria aí esse mecanismo para o regular, né, processamento aí da ação penal, tá? Então, quando o juiz ele analisa a denúncia, ele não verifica o mérito logo. Ele olha se ela preenche esses pressupostos e as condições da ação. Se não tiver pressuposto e não tiver condições da ação, o juiz rejeita a denúncia. Ele nem sequer entra no mérito, tá? É mais ou menos assim a explicação aí do artigo 300, né, e 395, tá? Essa é a explicação. Bem, quando essas condições da ação elas não estão presentes, o que acontece? Dependendo, se for no início, o juiz ele vai rejeitar a denúncia. Quando é que eu digo início? Antes de receber a denúncia. Porque se ele recebe a denúncia e essas condições da ação, elas só serão verificadas. Vamos imaginar que o juiz passa batido e não verifica essas condições da ação. Então ele só vai verificar que inexiste as condições da ação lá na frente. Então, isso é possível que ele verifique essas condições da ação no início do processo ou no final. O ideal é que ele verifique no início. Se for no início, ele rejeita a denúncia. Se for no final, ele, né, terá que declarar nulidade absoluta, né, extinguindo o processo sem resolução de mérito, tá? Tranquilo até aí, gente? Bem, caso a denúncia seja oferecida em face de agente que não tem a maioridade penal, não tenha, né, que seja um menor de 18 anos, aí verifica que legitimidade, né, passiva, o menor de 18 anos não é legítimo passivamente aí no processo penal. Sabemos disso. A maioridade começa com 18 anos, tá? Então, nesse caso, o que o juiz tem que fazer, gente? Bem, se for no início do processo, ele vai fazer o quê, gente? Rejeitar a denúncia, ou, se for lá no meio do processo, ele vai extinguir o processo e remeter os autos ao juiz competente, tá? Tá aí para vocês as informações, vamos passando aqui. Quais são as espécies de condições da ação? Elas podem ser genéricas e podem ser específicas, tá? Então vamos tratar aqui nesse quadro. As condições da ação genérica são essas quatro aí: legitimidade de causa, interesse de agir, possibilidade jurídica do pedido e justa causa. As condições específicas, né, são um pouquinho mais: representação, requisição do ministro da Justiça, juntada de laudo pericial nos casos de crime contra a propriedade material, trânsito em julgado da sentença civil, nos autos da ação anulatória de casamento. Bem, as condições genéricas,
elas estão presentes em todo e qualquer tipo de processo, em todo e qualquer tipo de crime, tá? Enquanto que as condições específicas, elas só estarão presentes em determinados tipos de crime. Então, por exemplo, a representação, né? O crime de ameaça, ele só pode ser processado mediante a representação da vítima ou de quem tenha poderes para representar essa vítima, tá? Os crimes contra a honra do presidente da República só podem ser iniciados, né, depois da requisição do ministro da Justiça. Nos crimes de pirataria, né, os crimes contra a propriedade material, né, eles só podem ser iniciados com a juntada do laudo pericial, que comprove, por exemplo, que aquele objeto ali é falso, né, é pirata realmente, né, lá nos crimes do Código Penal, os crimes contra a propriedade material. E no crime lá de induzimento a erro essencial, crime do artigo 236 do Código Penal, que é quando a pessoa tem um impedimento para casar com a outra e ela engana a outra e acaba casando, tá? É o crime, tá? Lá do artigo 236, só que para o juiz receber essa denúncia, a pessoa que foi enganada precisa anular primeiro o casamento. E só com o trânsito em julgado dessa sentença, que é nesse caso aqui, o processo irá transcorrer, tá? Essas condições específicas são chamadas também de condições de procedibilidade, tá? Porque o processo nem começou ainda. Então, procedibilidade para o processo começar, tá? Existe também ainda as chamadas condições de prosseguibilidade, ou seja, o processo já iniciou e aí ele é suspenso no meio e depois precisa que ocorra algo, né, dentro do processo para que ele volte a prosseguir, né? O exemplo aí da tela para vocês: necessidade do agente recobrar a rigidez mental nas hipóteses de insanidade superveniente. Imagine que alguém é sã, pratica um crime e no meio do processo ele fica louco. Obviamente que o processo não pode transcorrer. Ele precisa primeiro voltar à sua rigidez mental para que o processo, né, transcorra, né? Porque ele não vai poder, no meio do processo ali, o depoimento dele vai ficar prejudicado, tá? Então, o processo vai parar e ele só vai prosseguir quando o cidadão voltar, né, à sua rigidez mental. Por isso que se fala aí de condição de prosseguibilidade, tá? Bem, mas nós vamos aqui tratar dessas condições genéricas, que são as mais importantes nesse primeiro momento. Legitimidade ad causa, possibilidade jurídica do pedido e justa causa. Vocês estão vendo aí que a possibilidade jurídica do pedido, ela está em vermelho, assim como a justa causa, e tem um ponto de interrogação aí na possibilidade jurídica do pedido. Por quê? Vocês perceberam lá no início da apresentação que a possibilidade jurídica do pedido ela não existe mais, ela pelo menos não está expressa nem no CPC nem no CPP? Então a pergunta: a possibilidade jurídica do pedido ainda é uma condição da ação? E a justa causa, ela é considerada uma das condições da ação? Tá? Vamos ver isso agora? Bem, possibilidade jurídica do pedido é o quê? O pedido deve se referir a uma providência admitida no direito objetivo. Seria possível alguém, né, ser denunciado pelo crime de adultério? Não. Primeiro que adultério não é mais crime. Então, não é possível esse pedido, tá? Seria possível oferecer a denúncia em face do agente que furtou uma caneta Bic? Bem, se eu entender que alguém que furta uma caneta Bic, se eu entender que é possível aplicar o princípio da insignificância, qual é a consequência jurídica para a aplicação do princípio da insignificância? Vocês lembram que lá no direito penal, o crime é um fato típico jurídico, né? Aliás, é um fato típico antijurídico e culpável. O fato típico, ele tem lá suas subdivisões. O que é o fato típico? Quais são os elementos do fato típico? Conduta, tipicidade, nexo de causalidade e resultado, tá? Aí lá na conduta, você tem que a conduta pode ser omissiva, pode ser comissiva, pode ser dolosa e pode ser culposa. A tipicidade, ela pode ser uma tipicidade material e pode ser uma tipicidade formal. Quando se aplica o princípio da insignificância, tá? Ela retira a tipicidade material. E aí, nesse caso, a conduta deixa de ser crime. Se a conduta deixa de ser crime, neste caso aí não seria possível, né, oferecer uma denúncia em face de um agente que teria praticado uma conduta que não é crime. Então, nesse caso aí, ó, o pedido ele é impossível. Então, nesse caso, o juiz rejeita a denúncia por falta da condição da ação, possibilidade jurídica do pedido, tá? Esse é mais ou menos o entendimento. Só que,
Como a possibilidade jurídica do pedido ela não está mais no CPC, há o questionamento. Ela deixou de ser uma condição da ação? Sim ou não? Então nós temos dois posicionamentos, tá? O primeiro posicionamento aí é que a possibilidade jurídica do pedido ela deve ser analisada como uma questão de mérito, tá? Uma questão de mérito. E há outro entendimento que a possibilidade jurídica do pedido ela deve ser analisada como pressuposto processual, tá? Nós vamos partir do entendimento, né, na esteira da doutrina majoritária, que a possibilidade jurídica do pedido tem que ser analisada como questão de mérito e não como mais uma condição da ação. Isso quer dizer o quê? Que a possibilidade jurídica do pedido vai ser analisada lá, né, ainda no início do processo, tá? Mas o juiz ele vai analisar o mérito. Então, a possibilidade jurídica será analisada como questão de mérito. E nesse caso aí, como se fosse uma absolvição sumária. Como se fosse não, é uma absolvição sumária, porque ela está ocorrendo no início do processo, tá? É o que diz o 397. Após o cumprimento do disposto do artigo 396, que é o que trata da citação, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar, gente. Olha o que diz aí o inciso terceiro. Que o fato narrado evidentemente não constitui crime. Bem, se não constitui crime, o juiz tem que fazer o que, gente? Absolver sumariamente. A absolvição sumária, ela ocorre no início do processo. O juiz nem sequer faz audiência, tá? Então lá no processo civil se chama-se de improcedência liminar do pedido. Aqui no processo penal se chama-se de absolvição sumária. Então a possibilidade jurídica do pedido, que antes era analisada como uma condição da ação, ela é analisada aqui agora como questão de mérito. E a consequência disso é a absolvição, né, sumária. Tá? Tranquilo, gente? Beleza? Legitimidade para agir, gente. O que seria a legitimidade para agir? Quem é que pode ofertar a denúncia e quem é que pode ser processado? É mais ou menos isso, né? Pertinência subjetiva da ação, polo ativo e polo passivo. Bem, polo ativo, tranquilo, né? Se a ação penal for pública, quem é que tem a legitimidade? Ministério Público. Se a ação penal for privada, quem é que tem a legitimidade? O ofendido ou seu representante legal. E no polo passivo, além do polo ativo, pessoa jurídica. Pessoa jurídica pode ser parte ativa no processo penal, gente? Ou seja, a pessoa jurídica ela pode ingressar com a queixa-crime? Pode. Bem, se ela pode ingressar com a queixa-crime, é porque ela foi ofendida. Alguém praticou um crime contra ela. Quais os crimes, gente? Calúnia e difamação. Uma vez que a injúria não é cabível aí, porque pessoa jurídica não tem honra subjetiva, tá? Pessoa jurídica pode ser sujeito passivo? Pode. Pessoa jurídica pode praticar crime ambiental. O menor de 18 anos pode ser pessoa... Pode estar no polo passivo? Não, nós já vimos isso, que pessoa jurídica, que o menor de 18 anos, ele não pode ser réu no processo, tá? Isso aí todo mundo já sabe, né? Legitimidade passiva pode se confundir com o mérito a depender da profundidade da cognição. Isso aqui eu não vou, isso aqui eu teria que gastar um pouquinho mais de tempo para explicar, não é que não seja importante, mas eu vou pular isso aqui para vocês nesse momento, tá? Tranquilo? Qualquer coisa depois a gente explica melhor isso. Interesse de agir. O interesse de agir é dividido entre necessidade, adequação e utilidade. Necessidade, gente. Bem, a necessidade no processo penal ela é sempre presumida. Tá? Então, quando alguém pratica um crime, é sempre necessário que haja ação penal. Ou seja, que alguém, né, inicie o processo. Tá? Só que isso hoje já está bem, né, flexibilizado. Né? Vocês sabem que em algumas hipóteses o Ministério Público ele pode deixar de ofertar ação penal. Tá? Quando é que ele deixa de ofertar ação penal, gente? Quando ele, por exemplo, celebrar um acordo com o réu. E hoje tem vários tipos de acordo, né? Tem colaboração premiada, delação premiada, acordo de leniência, o novo agora trazido pelo novo tipo de acordo trazido pelo pacote anticrime, né? Que é o acordo de não persecução penal. Então veja que a necessidade hoje ela está sendo, de alguma forma, aí, sendo flexibilizada, tá? Mas o que isso é interessante, professor? Porque se a necessidade, se o Ministério Público realiza um acordo com a vítima, gente, há necessidade dele ingressar com a ação? Não. Se assim o fizer, o que é que o juiz vai entender? Falta de interesse de agir, e aí nesse caso ele vai rejeitar a denúncia, tá? Adequação. Gente, no direito, tudo tem o meio adequado para se fazer as coisas.
No dia a dia, as pessoas não sabem se impetra mandado de segurança, se ajuiza uma ação ordinária, né, se impetra um habeas corpus, é tudo muito confuso, né, no senso comum. Mesmo no processo penal, existem vários meios adequados, o recurso em sentido estrito, revisão criminal. Então, para cada tipo de situação, eu tenho um meio hábil a ser empregado. Tá? Então, a adequação seria isso. Imagine aí alguém impetrando um habeas corpus para poder liberar um carro. É possível, gente? Claro que não. Tá? Claro que não. Imagine aí alguém impetrando um habeas corpus para trancar uma ação penal, né, de crime com pena de multa. É possível? Não. Porque o habeas corpus é para proteger a liberdade de locomoção. E a multa, ela não impede a liberdade de locomoção. O meio adequado seria aí o MS, o mandado de segurança. E a utilidade, gente, é aquilo que você espera ao final do processo. Tá? Então, somente existe quando há esperança na realização do ius poniendi. Imagine que o Ministério Público vai ofertar uma ação e ele já sabe, ele tem certeza que aquele processo ali, que aquele crime irá prescrever. E aí, qual seria a utilidade de ingressar com a ação? Nenhuma. Imagina que você quer namorar com alguém com a finalidade de casar e você já sabe que a pessoa não quer casar. Qual seria a utilidade então de namorar? Nenhuma. Então, nesse caso, a prescrição virtual, que é aquela hipótese de antecipação da prescrição retroativa, é aquilo que você já sabe que vai dar pizza no final, né? Você já sabe que o crime vai prescrever. Então não teria utilidade nenhuma, né, de ingressar com a ação penal. Muito embora o STJ entenda que não é permitido a prescrição virtual, os juízes, o Ministério Público, na prática, eles ainda utilizam, né, desse instrumento aí da prescrição virtual, até por uma questão aí de economicidade, de celeridade, né, nas demandas, né, processuais aí no Brasil. Tá? Tranquilo? Bem, e a querida justa causa? Né? A justa causa, alguns entendem aí que ela é uma condição da ação, outras pessoas entendem que não, que a justa causa não seria ali nenhuma das condições da ação. Nós vamos partir do pressuposto aqui, sim, que a justa causa ela é sim uma das condições da ação, e ela significa suporte probatório mínimo. Eu vou tirar aqui da tela para vocês entenderem melhor aqui, para não ficar só lendo, tá? O que seria aí essa justa causa? Nós sabemos que o direito é assim. Para que você possa demandar um processo, você tem que ter provas, tá? No processo penal, as provas elas só serão produzidas no meio do processo. Então, antes do processo, você tem fontes de prova e você tem elementos de informação, que seria mais ou menos aí aquilo que vai se transformar em prova futuramente. Tá? Então, o Ministério Público, ele, na certeza da materialidade, ele vai buscar os indícios de autoria. Tá? Aí alguém chega, foi fulano, cicrano que teria praticado o crime. E o Ministério Público, sem nenhum tipo de lastro mínimo probatório, de nenhuma plausibilidade, ele vai lá e oferta a denúncia. Pode isso, gente? Não, não pode. Então é necessário que haja, no mínimo, um lastro probatório mínimo, né? Acho que é melhor dizer assim. Ou seja, pelo menos um indício, né, de autoria. Né? Não necessariamente ainda uma certeza, mas pelo menos um indício. Porque se fosse assim, gente, todo mundo ia se transformar em réu em processo. Né? Então o inquérito policial ele serve justamente para isso, para proteger as pessoas de figurarem, né, como réu no processo de maneira temerária. Então, se você não tem um pequeno lastro mínimo probatório, indícios de autoria, aí nesse caso o juiz ele pode rejeitar a denúncia por falta de justa causa. Depois vocês leem aí o que está na tela, para a gente não ficar aqui só lendo os slides, tá, gente? Vocês tiram aí depois com calma, façam a leitura de vocês, tem aí bastante informações, tá? Bem, chegamos aqui na classificação das ações penais, tá? As ações penais, ela pode ser pública e pode ser de iniciativa privada, tá? Então vamos começar aqui trabalhando aqui pela ação penal pública, incondicionada. O que é ação penal pública incondicionada? Ah, professor, é aquela que não precisa preencher nenhuma condição. Certo ou errado? Errado. Na verdade, o termo não é tão feliz assim, né? O termo não foi, quem inventou o termo não foi tão feliz assim. Até porque
quando se fala de ação penal pública incondicionada, aí você, se é incondicionada é porque não precisa preencher nenhuma condição. Bem, e as condições da ação penal? Então, na verdade, a ação penal pública incondicionada é aquela que o Ministério Público pode fazer o trabalho dele sem depender do querer da vítima ou do seu representante legal, tá? Então, assim, até que se prove o contrário, né, assim, via de regra, todos os crimes, a ação penal sempre será pública e incondicionada. A não ser que a própria lei diga que aquele crime específico, a ação penal será ou condicionada à representação ou a ação penal será privada, tá? Nesse caso aí, a ação penal pública condicionada continua ainda sendo o Ministério Público. Só que nesse caso, o Ministério Público ele só vai agir se a vítima autorizar. E essa autorização é o que nós chamamos aí de representação. Quando a vítima for o presidente da República, por exemplo, neste caso, alguém que tenha ofendido ali o presidente da República, o ministro da Justiça, para que o Ministério Público tome as providências, o ministro da Justiça precisa requisitar, tá? Depois a gente trata isso com um pouco mais de profundidade. Bem, aí eu não vou ler isso aqui é só por uma questão de curiosidade, porque existe a ação penal pública subsidiária da pública, tá aí o exemplo, né, na lei de crimes praticados por prefeitos e vereadores, no próprio Código Eleitoral tem isso, e na própria Constituição Federal, né, chamado incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Depois vocês podem aí fazerem seus questionamentos sobre isso aí, mas eu coloquei para vocês aí só a título mesmo de curiosidade, tá? Bem, ação penal de iniciativa privada, gente. Bem, é aquela que a vítima, o ofendido ou seu representante legal, ele pode iniciar o processo. No caso, não será por meio da denúncia, porque a denúncia é a petição, né, que inaugura o processo penal quando o Ministério Público, né, está ali atuando. Quando for o ofendido, a gente chama isso de queixa-crime, tá? Só não confundam a denúncia como um termo técnico com a expressão popular que as pessoas dizem, vou te denunciar. Nada tem a ver aqui com a petição inicial do Ministério Público, que é a denúncia. Da mesma forma, a queixa-crime. Nada tem a ver aquela expressão, eu vou dar queixa de fulano de tal. Isso não tem nada a ver, né, com aqui o nome da petição inicial que inaugura a ação penal privada, chamada queixa-crime, tá? Então depois vocês aí busquem informações, né, para não confundir notitia criminis, que é quando qualquer pessoa dá a notícia à autoridade da ocorrência de um crime, que as pessoas chamam vulgarmente de queixa, de denúncia, isso é notitia criminis, ou seja, notícia do crime, né? Com a queixa-crime e a própria denúncia, tá? Bem, a ação penal de iniciativa privada, ela pode ser personalíssima, ela pode ser exclusivamente privada e pode ser subsidiária da pública. A personalíssima é aquela que somente uma pessoa pode ofertar a queixa-crime. E só existe um exemplo, que é o exemplo aí do artigo 236, parágrafo único do Código Penal, né? Naquele crime lá de induzimento a erro essencial. Somente a vítima, né, que pode ingressar com a queixa-crime. Por isso que o nome da ação penal ela é personalíssima, porque ela não pode haver sucessão processual, né? Não tem esse tipo aí, a morte da vítima extingue a punibilidade, tá? Um exemplo, gente, cidadão que não pode casar porque ele tem uma enfermidade ali crônica, engana a mulher, casa com ela, depois ela descobre, e isso é crime, porque ele induziu ela em erro. É só olhar depois lá o artigo 236 que você vai verificar esse crime, né, do Código Penal. Aí no parágrafo único ele diz, né, que somente o contraente, a vítima, que poderá ingressar com essa queixa-crime. É óbvio que se a vítima morrer, né, os familiares, né, os seus descendentes não poderão dar continuidade ao processo. Ao contrário da ação penal exclusivamente privada, em que é possível a sucessão processual. E aí, no caso, ela funciona como regra em se tratando de ação penal privada. Exemplo aí, tem vários crimes que a ação penal é privada, mas os mais conhecidos são os crimes de calúnia, injúria e difamação, tá? Ação penal subsidiária da pública ocorre nas hipóteses em que o Ministério Público fica inerte ante o oferecimento da denúncia. Gente, o Ministério Público ele tem prazo para agir. Então, se o Ministério Público não arquiva, né, e não oferece a denúncia e perde o prazo, nesse caso a própria vítima pode ingressar com a queixa-crime, tá,
substitutiva da denúncia. É o que se chama aí de ação penal, né, subsidiária da pública. Vamos agora trabalhar os princípios da ação penal. Existem aí os chamados princípios comuns e os princípios específicos. Princípios comuns são aqueles comuns tanto à ação penal pública quanto à ação penal privada. Os princípios específicos são aqueles que são apenas específicos, né, de cada categoria da classificação da ação penal, ou ação penal pública ou ação penal privada, tá? Bem, quais são os princípios comuns? São esses três aí, tá? Ne procedere iudex ex officio, o ne bis idem processual e o princípio da intranscendência. Vamos logo trabalhar eles, tá? Tá aí, ó. Ne procedere iudex ex officio, também chamado como princípio da inércia da jurisdição. O juiz não é permitido dar início de ofício a um processo penal, né, condenatório, porque só quem pode fazer isso é o Ministério Público, tá? Então essa é a regra geral, que o juiz ele só pode agir quando for provocado. Mas existem exceções. O artigo 654 CPP nos informa que o habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. E aí o parágrafo 2º diz: os juízes dos tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, né? Trazendo aqui uma exceção ao princípio da inércia jurisdicional, tá? Processo judicialiforme, né? É aquele ali que a ação penal ela é praticada de ofício pelo juiz. Imagine aí, gente, né? O juiz iniciando um processo. Vocês acham que ele vai ter imparcialidade para ele iniciar o processo e ele mesmo julgar? Claro que não. Professor, e como é que fica o artigo 26, que diz que a ação penal nos crimes de contravenções será iniciada, olha lá, gente, com o auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária, gente. Está dizendo aí que o juiz pode iniciar o processo penal. Errado, não pode. Então, esse artigo aí, caríssimos, ele não foi recepcionado, né, pela Constituição Federal. Tá? Próximo, ne bis in idem processual. Gente, é a inadmissibilidade da persecução penal múltipla. Ou seja, ninguém pode ser processado duas vezes pela mesma imputação. Tá aí para vocês o fundamento na Convenção Americana de Direitos Humanos, né, no artigo 8º, que nos informa que o acusado absolvido por sentença transitada em julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos. Tá? O exemplo é interessante. Se o agente foi processado como executor de homicídio e absolvido, depois de processado como partícipe desse homicídio, pode ser processado e condenado? O que vocês acham? O agente foi processado como executor de homicídio, aí ele foi absolvido. Aí depois ele foi processado não mais como autor, mas como partícipe. E aí ele pode ser processado e condenado como partícipe, gente? Hein? O que vocês acham? Bem, a conduta atribuída a ele nos dois processos são diferentes. E, portanto, eventual segundo processo não violaria o princípio do ne bis idem processual. Tá? Professor, e se a decisão for proferida por juízo absolutamente incompetente? Imagine aí que o militar que pratica um crime militar, ele é condenado num juizado especial criminal. Absurdo, né? Imagine aí esse exemplo esdrúxulo, né? E aí ele pode depois de absolvido lá no GCRIM, ele pode ser condenado depois pelo juiz natural, pelo juiz competente? O que vocês acham, gente? Ó, uma decisão absolutória, ou seja, de absolvição ou que xinga a punibilidade, ainda que proferida por um juízo absolutamente incompetente, é capaz de transitar em julgado e produzir seus efeitos singulares, impedindo novo processo pela mesma imputação. Tá aí para vocês uma jurisprudência do STF, em um caso aí, o exemplo que eu acabei de dar para vocês, né, configura constrangimento ilegal a continuidade da persecução penal militar por fato já julgado pelo Juizado Especial de Pequenas Causas, com decisão penal definitiva. A decisão que declarou extinta a punibilidade em favor do paciente, ainda que prolatada por suposto vício de incompetência de juízo, é susceptível de trânsito em julgado e produz efeitos. A adoção do princípio do ne bis idem pelo ordenamento jurídico penal complementa os direitos e garantias individuais previstos pela Constituição da República,
cuja interpretação sistemática leva à conclusão de que o direito à liberdade, com apoio em coisa julgada material, prevalece sobre o dever estatal, né, de julgar. Princípio da intranscendência. O processo somente poderá ser instaurado contra o suposto autor do fato delituoso. Decorre do princípio da pessoalidade da pena. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Isso quer dizer que a pessoa não pode passar a pena de alguém para o outro. Mas quando alguém é condenado criminalmente, caríssimos, mesmo que ele morra, e morrendo é óbvio que a prisão não vai passar para os seus descendentes. Mas a obrigação de indenizar a vítima passa para os seus descendentes na medida e proporção da herança que cada um eventualmente fosse receber do decujus que veio a óbito, tá? Tranquilo aí? Princípio da intranscendência. Bem, então tá aí os princípios comuns